Olá, comandantes, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico e que mexe com as crenças de muitas pessoas. Nós vamos falar de dívida. E para isso, bora para a tela do computador para a gente iniciar aqui a nossa aula. Deixa eu minimizar esse cronômetro aqui. Então vamos lá. Dívida é um assunto muito polêmico e muitas pessoas, quando querem empreender, elas precisam contrair dívidas, né? Mas existe uma dívida boa e uma dívida ruim. E agora eu vou te mostrar qual que é a boa, qual que é a ruim e a diferença entre elas, tá bom? Então temos a dívida de alavancagem e temos a dívida de consumo. Dívida de consumo é aquela que não dá retorno. Essa você não pode fazer. É aquela dívida que você usa para comprar algo que não precisa, para aparecer para os outros. Essa dívida que ela não se paga, ela só vai consumir o seu dinheiro e você não vai conseguir ter retorno dela. A dívida boa é a dívida de alavancagem. O que é a dívida de alavancagem? É aquela que dá retorno. Essa aqui você pode fazer. Muitas pessoas têm algumas crenças com relação à dívida e elas acham que toda dívida é ruim, mas não. Existe a dívida de alavancagem, que é uma dívida boa. E eu vou te dar um exemplo disso aqui. Vamos fazer um exemplo hipotético aqui. Vamos supor que eu faça um empréstimo de 100 mil reais para me abrir um negócio. E a parcela desse empréstimo ela vai dar 2 mil reais. Só que com esses 100 mil que eu vou abrir um negócio, ele vai me gerar um lucro de 8 mil. E aí, com esse lucro de 8 mil, eu vou pagar essa parcela de 2 e ainda vai sobrar 6 mil reais. Você concorda comigo que essa é uma dívida boa? Que essa dívida, apesar de você pagar uma parcela de 2 mil, ela vai te gerar um lucro em caixa de 6 mil reais? Essa é a que dá ROI. ROI, para quem não sabe, é o retorno sobre investimento. Então, a dívida de consumo ela não dá ROI, não pode fazer. E a dívida de alavancagem, que é essa que eu estou te mostrando, essa sim, ela é permitida, você pode fazer ela, tá? E o que os ricos costumam fazer, né? As pessoas milionárias. Eu estava vendo uma entrevista do Jorge Paul Lemon, que é o dono da Ambev, do Burger King, da Americanas, e ele falava assim, que eles foram adquirir um grupo de empresas e eles tomaram risco. O rico ele não fala fazer dívida, ele fala tomar risco. Então, até mesmo esses grandes milionários, pessoas que estão aí com empresas bilionárias, né, na verdade, eles também tomam risco, porque buscar esse dinheiro no mercado acaba sendo mais barato do que tirar o dinheiro do patrimônio deles, né? Então, fica essa dica aí. Muitas pessoas têm algumas crenças com relação à dívida, né? Não conseguem dormir com a dívida, mas deixa eu te falar, se você for empreender, saiba que você vai precisar dormir todos os dias com a dívida. Seja um passivo trabalhista, seja uma folha de pagamento que está chegando. Essa é a rotina do empreendedor. Então não adianta você achar que você não vai ter dívidas, que você vai ter dívidas, né? Mas existem dívidas boas e dívidas ruins e dívidas que você consegue fazer com que elas se paguem. Isso é o mais importante aqui. E essa dívida eu chamo de buscar dinheiro no futuro. Então, se você tem certeza que o futuro é brilhante, se você tem certeza que esse negócio vai dar certo, existe dinheiro no futuro. Se tem dinheiro no futuro, pode buscar que vai dar certo, tá bom? Eu fiz isso nos meus negócios aqui. Quando eu fui começar a franquia de bolos, a gente fez empréstimo, a gente tomou risco, né? Como diz Jorge Paul Lema aí. Tomamos risco e é uma dívida que se paga, não tenho arrependimento nenhum de ter tomado e foi a melhor coisa que eu fiz. E hoje nós saímos de uma dívida de 500 mil para um negócio que vale milhões de reais, fazendo essa dívida de alavancagem aí, tá bom? Então fica essa dica para vocês, comandante, até a próxima aula.